Nesta aula, damos continuidade à introdução da psicanálise a partir de um objetivo bem simples, mas fundamental: situar Freud, situar o nascimento da psicanálise e compreender por que ela se apresenta como uma nova disciplina, com uma nova forma de pensar e principalmente de escutar o sujeito. Aqui, a ideia é construir um primeiro mapa, um mapa de espaço e tempo, em que contexto Freud escreve, que problemas clínicos ele encontra e em que momento a psicanálise se organiza como um campo próprio. Para isso, vamos trabalhar com algumas publicações de Freud e também com elementos de biografia intelectual, não como curiosidade, mas porque a história do nascimento da psicanálise ajuda a compreender o seu método. O ponto central desta aula é o seguinte: a psicanálise se funda na hipótese de que existe, em cada indivíduo, uma área da mente que é desconhecida para a consciência, uma dimensão psíquica que pode ser até incompreensível do ponto de vista do eu, que narra a própria vida. É a isso que chamamos inconsciente. E esse ponto é decisivo porque ele muda a pergunta clínica. Não se trata apenas de perguntar o que o sujeito sente ou o que o sujeito pensa, mas de investigar o que insiste, o que retorna, o que se repete, mesmo quando o sujeito não quer. Essa concepção vai ganhando corpo no trabalho clínico inicial de Freud, especialmente quando ele estuda a histeria e percebe que o sintoma não é um mero acidente do corpo, mas algo que tem sentido e que pede interpretação. Esse eixo pode ser acompanhado, por exemplo, em estudos sobre a histeria, 1895, onde o sintoma aparece articulado a lembranças, afetos e conflitos psíquicos. E mais adiante, a noção de inconsciente se estrutura de modo decisivo em A Interpretação dos Sonhos, 1900, quando Freud apresenta um modelo em que o sonho se torna uma via privilegiada de acesso a essa dimensão não consciente da vida psíquica. É a partir desse entendimento que a psicanálise vai se consolidando, porque se o inconsciente é o objeto de estudo, então a clínica precisa de um método que permita aproximar-se dele. E é por isso que Freud desenvolve um modo específico de investigação, uma escuta que não busca apenas explicação, mas que acompanha a fala do sujeito, suas associações, suas falhas, seus deslocamentos, suas repetições. Além de Freud, é importante reconhecer que esse nascimento tem atravessamentos. Freud dialoga com a medicina do seu tempo e com autores e clínicos que influenciam seu percurso. Entre esses precursores, destaca-se Charcot, por exemplo, na medida em que a clínica com a histeria desloca o olhar de um organicismo rígido para fenômenos que exigem outra forma de compreensão. Isso é importante porque mostra algo essencial. A psicanálise não nasce no vazio. Ela nasce de uma série de investigações, de tentativas clínicas, de experimentos conceituais, de uma escuta que vai se refinando. E ao longo do tempo, a psicanálise também cresce com as contribuições de autores posteriores. Os pós-freudianos ampliam, aprofundam e reelaboram conceitos que se tornam fundamentais para a clínica. Isso importa porque ajuda a compreender melhor os conceitos e as ferramentas de escuta que atravessam o campo psicanalítico. Agora, é fundamental deixar algo claro. Estudar psicanálise não é um percurso de consumo rápido. Exige leitura, reflexão e, sobretudo, análise crítica. É importante que você se posicione, que investigue termos, que busque aprofundamento quando uma ideia pedir mais elaboração, porque por mais que uma aula organize um caminho, há conceitos que exigem maturação, tempo de leitura e tempo de pensamento. E isso é parte do próprio espírito da psicanálise. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual. Ela se sustenta como uma experiência. Seguimos nessa jornada.